receber o Espírito de Deus. Jesus ao deserto foi guiado para passar 40 dias jejuando, mas meu Jesus por Satanás foi tentado. Ele usou a palavra santa de Deus para que Jesus fosse a ele se prostrar, mas o Espírito a Jesus fortaleceu e o inimigo Jesus pôde expulsar. Mas o Espírito a Jesus fortaleceu e o inimigo Jesus pôde expulsar. Não só de pão o homem viverá, mas de tudo que vem do meu Senhor. Foram as palavras que Jesus respondeu quando pediu que transformasse pedra em pão. Ele usou a palavra santa de Deus para que Jesus fosse a ele se prostrar, mas o Espírito a Jesus fortaleceu e o inimigo Jesus pôde expulsar. Mas o Espírito a Jesus fortaleceu e o inimigo Jesus pôde expulsar. Quando pediu que se jogasse lá do alto, disse que os anjos iriam lhe guardar. Mas Jesus ao inimigo respondeu: ao Senhor teu Deus não tentarás. Ele usou a palavra santa de Deus para que Jesus fosse a ele se prostrar, mas o Espírito a Jesus fortaleceu e o inimigo Jesus pôde expulsar. Mas o Espírito a Jesus fortaleceu e o inimigo Jesus pôde expulsar. Pois eu te dou um alerta, meu irmão, quando o Espírito de Deus vier a ti, tome cuidado, jejue e ore muito, pois o inimigo vai querer te destruir. Ele usou a palavra santa de Deus para que Jesus fosse a ele se prostrar, mas o Espírito a Jesus fortaleceu e o inimigo Jesus pôde expulsar. Mas o Espírito a Jesus fortaleceu e o inimigo Jesus pôde expulsar. Cumprimentamos a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. O inimigo é astuto, né? Ele usou a palavra de Deus para tentar conquistar o nosso Senhor Jesus. Mas Jesus mostrou que ele era o Todo-Poderoso, resistiu e expulsou o inimigo. Oramos nesse momento.
Querido Deus e Pai, nós chegamos à Tua presença nesse momento. Queremos Te agradecer, meu Deus, pelo cuidado, pelo zelo que o Senhor tem pelas nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus. O Senhor tem guardado, tem cuidado nossos filhos, nossos familiares, e eu Te louvo, meu Pai, por isso. Que o Senhor é santo e poderoso, e só o Senhor merece o nosso louvor, a nossa adoração. O Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas, e eu Te louvo, meu Paizinho querido, por isso. Espírito Santo de Deus, visita nossas vidas agora e derrama sobre nós a Tua unção e a Tua graça, que possamos fazer o Teu trabalho com muito amor e ousadia. Ó Pai, nós Te pedimos que venha nos orientar, venha nos ensinar, venha nos corrigir, para que nós possamos acertar e andar na Tua presença. Coloco o pastor, meu Deus, nas Tuas mãos agora, e Te peço, meu Pai, que venha ungir a sua mente, a sua língua e o seu coração, e que ele possa trazer a palavra, meu Deus, com muito amor, com muita ousadia e com muita fidelidade. Eu sei, meu Deus, que é muito difícil levar a palavra, mas o Senhor tem dado força, o Senhor tem dado muita graça para ele, e ele até aqui ele foi muito usado por Ti. E eu Te peço, meu Deus, que o Senhor continue usando ele, para que venha trazer a palavra que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus eu repreendo todo mal, toda doença, todo espírito contrário. Eu ordeno agora que vá embora em nome de Jesus, e que todos nós possamos estar sempre na presença do Senhor, guardados, protegidos e muito abençoados por Ti, ó Pai. Te peço uma bênção especial nas nossas vidas, como também na vida de cada ouvinte, cada pessoa que está ouvindo nesse momento e que vai ouvir ainda essa live. Eu Te peço, meu Deus, que dê uma bênção muito especial na vida de cada um. Em nome de Jesus é que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Glórias a Deus. Assim também saudamos nossos queridos amados com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde há tristeza, que Deus possa transformar em felicidade. Onde há desespero, que Ele possa trazer esperança. Onde há dissensões, que Ele possa trazer harmonia. Onde há guerra, que possa trazer paz. Assim, Senhor, nós Te pedimos, nós Te louvamos e nós Te agradecemos na certeza, Senhor, que Tu vais estar operando na vida de cada um que irá assistir essa live, cada um que vai nos acompanhar, cada um que vai continuar assistindo, e que possam ouvir o conteúdo, as letras dos louvores a serem entoados, porque são para a Tua honra, Senhor Jesus, e para a Tua glória, e para a edificação espiritual daqueles que nos ouvem. E assim, querido e amado, vamos louvar o Senhor. Vencedor. Em Jesus Cristo eu sou mais que vencedor. Alguns momentos difíceis eu já passei, e até pensei que Cristo me abandonou, mas Ele é bom, meu coração fortaleceu, e todo mal com o seu sangue me lavou. Pois precisamos muita força e muito amor.
Jesus espera que você venha depressa, pois muita gente precisa ouvir sua voz. Venha pregar a palavra de Jesus, venha dizer que Ele é o Salvador. A minha fé está em Cristo alicerçada, pois precisamos muita força e muito amor. Com seu trabalho eu vou seguindo nesta estrada. Em Jesus Cristo eu sou mais que vencedor. Se algum dia você se desesperou e até pensou que Cristo te esqueceu, quero que saibas, Cristo nunca te esquece. Ele com seus braços fortes sempre te acolheu. A minha fé está em Cristo alicerçada, pois precisamos muita força e muito amor. Com seu trabalho eu vou seguindo nesta estrada. Em Jesus Cristo eu sou mais que vencedor. Essa é a realidade, né? Muitas vezes pensamos que Deus parece que esqueceu de nós. As pessoas chegam até murmurar, falando que Jesus me esqueceu, Deus esqueceu de mim. Não, pode ter certeza que não. Ele às vezes ele nos deixa passar por momentos difíceis, porque Ele sabe que se Ele nos der toda a liberdade, às vezes nós podemos facilmente cairmos em tentações, nós podemos desfalecer na fé. Então nós precisamos periodicamente sermos alimentados pela unção do Espírito Santo de Deus. Então, e isso faz parte muitas vezes de nós passarmos por alguns problemas, algumas dificuldades, para nós não nos esquecermos que temos que buscar em Cristo Jesus aquilo que nós necessitamos para o nosso dia a dia, aquilo que nós precisamos olhar para trás e ver o que Ele já tem nos concedido e o que Ele tem para nos oferecer. Mas eu sempre falo nas pregações, nos cultos, eu sempre falo o seguinte: a Bíblia ela é maravilhosa, a Bíblia ela é tão gostosa de estudar e de ler, e se nós formos prestar atenção, essa palavra "se", ela sempre está incluída. E desde Gênesis até Apocalipse, você passa por todos os livros, 66 livros da Bíblia Sagrada, você vai ver, sempre tem se o que? Se nós obedecermos, se nós realmente fizermos a vontade. Mas muitas vezes nós queremos agir por conta própria, e aí é onde que nós quebramos a cara muitas vezes, né? Nós precisamos nos orientar em tudo o que formos fazer. Eu sempre falo, eu tenho orientado meus filhos, eu tenho orientado os membros da igreja, tenho orientado meus amigos, tudo o que você for fazer, converse com Jesus. Você não vai ouvir uma voz de Jesus te respondendo, você não vai ouvir uma voz de Deus te respondendo, não. Mas Ele vai te dar uma certeza, Ele vai te dar um horizonte para que você possa entender o que é para você projetar para a sua vida. Se você vai fazer um negócio, pergunte para Ele: Jesus, o que tu acha? Senhor, estás comigo aqui, me diz o que eu faço. E aí Ele não vai, você não vai ouvir uma voz falar contigo, não. Isso você vai sentir a certeza, a convicção de dar um passo à frente, porque aí é pela orientação dele que você vai tomar as tuas atitudes na tua vida, é o que você vai projetar para a tua vida, é com Jesus no comando. Vamos lá, missionário? Muito bem, vamos cumprimentar então a Viviane, que está ouvindo, Damásio Espinosa, Isolde Weber,
Milense, muito bendecida noite, hermanos. Não sei se consigo assistir, porque aqui... Fuertes ventos e ventos. descargas elétricas, quer dizer, relâmpagos e raios, né? Então tá difícil, mas em nome de Jesus a internet vai permanecer, você vai conseguir assistir sim, para a honra e glória do Senhor Jesus e para a tua bênção, minha querida prima, né? Eleni está nos assistindo então lá em 25 de maio na Argentina. Aqui também está chovendo, mas sem relâmpagos, sem trovões, enfim, tá uma chuva assim bem calminha, tá abençoada, né? A Mayra Stefanski também está assistindo. Deus abençoe. Um grande abraço. Vamos ver ali como é que tá. Deixa eu lá. Isolde Weber e tem mais, ó. Jogou muita força aí. Jadira Almeida, Deus abençoe, né? Ó, aqui tá muito ruim. Lá, sobe lá, a Iva Hirsch. Iva Daquele lado. Isso. É? Não funciona aqui. Vai mais. Vai. Alexandre Alberti. Maria de Souza. Baixa aí um pouquinho, vamos ver se é a Tita. Vai, sobe de novo, vai lá. Vamos lá. Maria de Souza, sim, é a Tita. Que Deus abençoe. Grande abraço para Maria, Tita também. Esqueci o nome do... Beto Corazini. Emanuel, né? Emanuel. Beto Corazini também está assistindo. Beto Corazini, nosso colega aí. Deus abençoe. Nos assistindo aí. Vamos louvar o Senhor então? Vamos lá. E cada louvor é uma bênção para você, pode ter certeza. Quem sabe você não está sentindo na hora, mas ela vem. Pode ter certeza. Tenha fé, creia em Jesus e a bênção chegará até você. Glórias a Deus. Amigo inseparável. Quem é teu amigo inseparável? O meu Jesus. Esse não te deixa sozinho, pode ter certeza. Os nossos amigos que às vezes nós temos por aí, são teus amigos enquanto às vezes é conveniente, né? Não são todos também, né? A gente cita, porque o ser humano é um pouco difícil muitas vezes de lidar. Mas às vezes você tem amigo por conveniência. Mas esse aqui, esse não. Porque ele já deu a própria vida por nós, para nos salvar. Esse sim é amigo. E agora, mesmo ele tendo dado a sua vida humana, como homem aqui na terra, ressuscitou e está junto do Pai, para, sim, nos dar aquele costeado, como diz o gaúcho, né, para nos ajudar nas horas difíceis, nos problemas, nas adversidades. Ele está do nosso lado para nos proteger. É Jesus Cristo, né? É isso aí. Ele é um amigo inseparável. Eu tenho um amigo inseparável. Horas difíceis, de muita angústia, Ele me protege. Eu tenho um amigo, Consolador, que me dá muita paz, enche o meu coração com você.
Jesus está sempre com a mão assim em cima da nossa cabeça, esperando que nós buscamos e seguramos firme a mão dele. Agora, no momento que você buscar a mão do Senhor e segurar firme, pode ter certeza que Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar a certeza da salvação, Ele vai te dar força, coragem para você enfrentar todas as lutas, todas as dificuldades. Nosso abraço também para Gladys Gross, também está nos assistindo. Deus abençoe. Qual é que nós cantamos? Reino de Deus. É isso. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor vem buscar, é a arma escuta a verdade, é o caminho que devemos andar. Eu te louvo, meu Deus, com minha voz, e contigo queremos andar. É escuro o nosso caminho, mas tu queres, Senhor, nos guiar. Eu te louvo, meu Deus, com minha voz, e contigo queremos andar. É escuro o nosso caminho, mas tu queres, Senhor, nos guiar. Seja grande, ó Deus, a minha vida, és o Deus da minha salvação, minha rocha, minha segurança, os teus lábios sempre exaltarão. Eu te louvo, meu Deus, com minha voz, e contigo queremos andar. É escuro o nosso caminho, mas tu queres, Senhor, nos guiar. Eu te louvo, meu Deus, com minha voz, e contigo queremos andar. É escuro o nosso caminho, mas tu queres, Senhor, nos guiar. Dando glórias ao nosso Senhor, confiamos em seu grande amor. Lá na cruz, no Calvário sofreu, se sofreu para salvar o pecador. Eu te louvo, meu Deus, com minha voz, e contigo queremos andar. É escuro o nosso caminho, mas tu queres, Senhor, nos guiar. Eu te louvo, meu Deus, com minha voz, e contigo queremos andar. É escuro o nosso caminho, mas tu queres, Senhor, nos guiar. Glórias a Deus. Sem Jesus o caminho realmente é escuro. Mas Ele nos guiando, sempre há uma esperança. Por isso nós cantamos: queres, Senhor, nos guiar. E louvar ao Senhor. Esse é o dever de todo o ser humano, imagem e semelhança de Deus. Louve ao Senhor. De uma forma ou de outra, louve ao Senhor. Se você não quiser louvar cantando, louve com gestos, com ações. Louve aquele que tem dado a vida por ti, por mim, por nós. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Reino de Deus. Jesus compara o seu reino com um grão de mostarda. É a semente mais pequena que na terra é semeada. Se for plantada com amor, seus ramos se tornam grandes, frutifica e dá flor. Assim é o reino do meu Senhor. Deus espera mais de mim, muito mais que um louvor, muito mais do que eu sou. Ele precisa de mim. Deus espera mais de mim para levar seu evangelho com carinho e com muito amor em todo lugar que eu for. Você também é importante. Jesus precisa de você. Comece a orar, buscar, cantar. Jesus vai te fortalecer. Se trabalhar em união e semear sua palavra, encontraremos muitas almas precisando ser preparadas. Deus espera mais de mim, muito mais que um louvor, muito mais do que eu sou. Ele precisa de mim. Deus espera mais de mim para levar seu evangelho com carinho e com muito amor em todo lugar que eu for. Amém? Esse louvor também, ele faz parte de um texto bíblico onde Jesus compara o seu reino como um grão de mostarda, uma semente muito pequenininha, mas se ela cair em solo fértil, se ela for cuidada, for protegida, ela vai germinar, vai nascer, vai crescer e vai dar oportunidade, inclusive, para um pássaro construir seu ninho. O que nos quer dizer essa palavra? Quer dizer que a semente, qualquer semente que nós lançamos, seja através de um louvor, seja através da palavra pregada, e ela achar um solo fértil, ela vai germinar, ela vai crescer e vai frutificar. E isso vai gerar o quê? Galardão. Então, queridos e amados, quando a palavra de Deus está sendo lançada, procure fazer parte, procure fazer com que essa semente seja protegida, procure fazer com que você seja esse solo fértil para fazer essa semente germinar, crescer e frutificar e render frutos para o reino de Deus. Render frutos quer dizer trazer almas para o reino de Deus. Trabalho árduo muitas vezes, sim, mas sabemos que esse sim tem recompensa. Não é igual ao trabalho que muitas vezes nós fizemos para os homens. Trabalho que muitas vezes nós nos esforçamos em prol de determinadas situações ou pessoas,
que às vezes não tem o mínimo de reconhecimento. Mas pode ter certeza, tudo que você fizer pela obra de Deus, você terá recompensa. Porque Ele não é um homem falho. Ele é Deus. E Ele vai fazer, realmente vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. Repito, não como os homens. Os homens prometem e não cumprem. Os homens prometem, procuram desviar muitas vezes o foco, a atenção, te iludir. Quem sabe procuram pagar com lisonjas o que deveriam de pagar de outra forma. Com Deus, com Jesus não é assim, não. Ele não usa de lisonjas. Ele usa de palavras certeiras, corretas, verdadeiras. E essas palavras dele, esse plano de Jesus, essa ideia de Jesus, ela está tudo na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada. Nós temos que ter um máximo de cuidado para não desvirtuarmos o Evangelho do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que se nós podemos correr o risco de anularmos ou menosprezarmos a morte sacrificial de Cristo, quando nós queremos muitas vezes distorcer o Evangelho ou abominar o Evangelho. Cada um terá a sua paga. Não vamos pensar que esses homens dissolutos, pervertidos, que hoje debocham, abominam, transgridem, que vai ficar por isso. Não, haverá uma sentença, sim, todos nós chegaremos ante ao tribunal de Cristo. Então não se preocupe, muitas vezes você pensa assim, mas aquela pessoa lá, aquilo nem igreja não vai. E como está sendo próspero e abençoado? Cuidado, tem limite. Porque não sabemos o fim dessas pessoas, desses indivíduos. E nós sabemos que nós precisamos ter fidelidade para com Cristo. Nós devemos ter fidelidade para com Ele, porque Ele é fiel a nós. Amém. Não podemos nos distanciar dele, porque Ele procura sempre estender sua mão, como disse a missionária, para nos abençoar. O problema é que nós nos retiramos. O problema é que às vezes nós nos afastamos, mas a mão dele está sempre estendida. É claro que ele não vai correr atrás, porque você tem um livre-arbítrio. Você quer ou você não quer? A escolha é sua. Você é a imagem e semelhança de Deus. Mas isso não te garante uma filiação a Deus. Ali está o grande engano da humanidade. Muitos pensam, por ser imagem e semelhança de Deus, que são todos filhos de Deus. E não é isso que a palavra nos ensina, não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina de uma outra forma. Para você conquistar e angariar essa filiação a Deus, você tem parâmetros, você tem um segmento, você tem que seguir regras. Vamos louvar, missionário? Vamos, um grande abraço para Marli Kessler, também para Líria Belter e Lentz. Júnior e Juliana Paiva também estão assistindo bem aqui. Missionária Juliana, um grande abraço, Deus abençoe. Missionário, pastor. Entrando em seu lar. Receba tua bênção. Estamos aqui neste lugar, trazendo a mensagem do Evangelho. Com certeza Deus vai te iluminar. Queremos levar a palavra, precisamos nela meditar. O batismo do Espírito Santo, nós devemos ser
Todos nós temos talentos, né? Uns têm boa dicção, outros têm um dom da oratória, outros têm o dom do louvor, outros têm o dom da música, enfim, nós temos dons, tem o dom de evangelizar. Também um abraço para o nosso amigo, irmão Erno e a Lori Iker. Deus abençoe, queridos irmãos. De novo, Machado, Deus abençoe. Gaúcho Valente. Gaúcho valente, eu agora vou falar. Índio guapo e resolvido, até com jeito de andar. Quando casa era buchiche, ele gostava de entrar. Não esperava um convite, o seu desejo era brigar. Até mesmo a bebedeira, tudo era alegria. Sua saúde ele mesmo destruía, sem saber gaúcho amigo o que vinha acontecendo. Com esta vida enrolada já estava se perdendo. Uma coisa se complica, ainda não era a hora. Até em jogo de baralho botava o dinheiro fora. Tudo na vida agora não tem mais nada. Aquele homem valente todo mundo desprezava. Veja como isso é triste, até os amigos me deixaram. Perdeu a mulher e os filhos, pois todos me abandonaram. Mas nem tudo está perdido para eu ser que é vivente. Ele caído, alguém lhe trouxe um presente. O presente recebido jamais se pode comprar. Ele vem suavemente do vaso que Deus usar. Aceitando a Jesus Cristo, conseguiu recuperar. Até mesmo esposa e filhos voltarão a lhe amar. Com glória. O gaúcho é feliz, convertido a Jesus. Agradece o presente, segue o caminho da luz. Cantando e sorrindo alegre, nova vida ele encontrou. Agora o homem valente é gaúcho de Jesus. É isso aí, né? Às vezes, né? Às vezes a gente pensa que aquela pessoa lá não tem mais jeito, é um caso perdido. Não, vamos lutar, vamos lutar. Quem sabe você tem um vizinho, um amigo que está numa situação meio parecida. Lute. Faça com que ele venha reconsiderar, que ele venha restaurar sua vida em Cristo Jesus e procurar andar nos caminhos de Deus. Tem muita coisa que dá para recuperar, sim. E principalmente a alma. Principalmente a alma de uma pessoa assim. Se talvez já perdeu mulher, filhos, enfim, amigos, mas no momento em que ele consegue se restaurar diante de Cristo Jesus, tudo muda. Sempre há uma esperança. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Organize a tua vida, meu irmão. Esse aí, missionário? Deus está no comando. Organize a tua vida, meu irmão. O Senhor está aqui. Te arrependa dos pecados, pecador, e pare de desistir. Ele quer te ajudar, Ele quer te proteger, Ele quer te levantar. Te entregues ao Senhor, deixe Ele te
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. E vamos dar uma folga para a garganta, né? Isso Nas aí. cordas vocais. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 9. Aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Glórias a Deus. Como ainda existe às vezes as narrativas de pessoas que têm dúvida quanto à existência de Jesus, ou quanto à veracidade de que Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, nós vamos ler alguns versículos aqui e fazer um breve um pequeno esclarecimento a respeito de alguns versículos que nós vamos estar lendo aqui. Uma breve meditação, mais precisamente. Assim. Diz assim: aparições de Jesus depois de sua ressurreição. Versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Alguém que estava desapercebido, né? Que não sabia o que iria acontecer. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo esses anunciaram aos outros, mas nem ainda esses creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Queridos e amados, é interessante, às vezes, você faz a leitura da palavra de Deus, isso não é diferente comigo, não é diferente comigo, se nós não pararmos, se nós não pedirmos o entendimento, se nós não pedirmos a unção, se nós não pedirmos que o professor, o Espírito Santo de Deus, nos ensine, nos mostre algumas coisas para nos esclarecer. Então, cada versículo tem seu significado. Quando ele diz, tendo Jesus ressuscitado, e Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Ele já está falando algo que nós poderíamos entrar numa outra área, num outro campo, porque Jesus realmente, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Tá? Realmente Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que é do sábado pro domingo. Né? Então, domingo, no caso, seria o primeiro dia da semana. Mas sempre lembrando, é assunto para outro dia, para outra hora. Eu tenho meus estudos já elaborados, muito bem elaborados, graças ao bom Deus, não mérito meu, mas o Espírito Santo de Deus me dando toda a clareza e toda a informação. Quando Jesus foi crucificado e quando ele ressuscitou, para não haver
aquela controvérsia que alguns acreditam que Jesus foi crucificado na sexta-feira. Tá? Que não haja essa controvérsia. Porque aí a Bíblia estaria realmente se contradizendo. E isso não vai acontecer. Se você estudar a Bíblia, você não vai achar contraditórios na palavra de Deus no Evangelho. Ela não se contradiz. Quem se contradiz é o homem. E quem inventa coisas diferentes, quem distorce o Evangelho é o homem. Jesus foi crucificado na quarta-feira à tarde e ressuscitou do sábado para o domingo. Então, mas isso é assunto para outro dia. E eu vou trazer bem clarinho para você entender. Já trouxe por diversas vezes. Vou colocar no livro de novo, porque às vezes a gente escreve um livro e as pessoas têm... Vou dizer o quê? Não, vou dizer assim, preguiça de ler, né? Por que eu não vou poder dizer preguiça? Se o apóstolo Paulo não fazia voltas, né? Era direto no assunto. E nós temos que ser verdadeiros, diretos. Alguns não gostam, inclusive, do nosso presidente, porque ele é direto nos assuntos. Eu sou direto também em vários aspectos. Eu não gosto de cortar volta, lisonjas, batidinha nas costas, para iludir, na frente eu sou uma coisa, lá atrás eu sou... Não. Essas coisas não me servem, tá? Um abraço também para o Arnildo Rato, que nos assistindo. Então, vamos seguir aqui. Diz, e partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Veja bem que aqueles que estavam com Jesus, que sabiam, quando ele mesmo dizia que ele ressuscitaria, eles estavam tristes e chorando. Isso era falta de fé, falta de credibilidade, falta de crença. Hoje nós temos em nosso meio as pessoas de igual forma que não têm a crença na palavra de Deus, não tem crença naquilo que Jesus deixou para nós, não crê no que os discípulos apóstolos nos escreveram, nos deixaram para nos ensinar, para que nós tivéssemos entendimento da palavra. E é lamentável isso. É lamentável que não queiram acreditar na palavra de Deus, não queiram acreditar na Bíblia. A Bíblia, ela é realmente fidedigna. Então, não pense que o que está escrito na Bíblia possa ser algo que não é verídico. Tudo é verídico. Basta buscar o conhecimento e o entendimento. Não basta ter somente conhecimento da Bíblia, porque o diabo também conhece. Ele também conhece. Ele conhece a Bíblia. O primeiro louvor que nós cantamos, né? O diabo não tentou Jesus com a palavra. Ele usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Por quê? Porque ele conhece a Bíblia. Assim como os nossos inimigos, os nossos adversários, aqueles que abominam a palavra de Deus, eles conhecem. Mas conhecem lendo como se lê um jornal ou um livro. Eles não conhecem espiritualmente. E eles leem, né, com uma mente carnal. E nós temos que ler a Bíblia com a mente espiritual para entender a palavra de Deus. É dessa forma que nós devemos agir. Eu sempre digo assim, é lamentável, né, que as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, não querem aprender, mas um dia prestarão conta. Todos que fogem da palavra de Deus, um dia prestarão conta a Deus. Vão prestar conta a Deus. Nós não podemos obrigar ninguém, nem Deus não obriga, nem Jesus não obriga. Então, muitas vezes, você começa a pregar a palavra de Deus e as pessoas fogem da live. Não, nós estamos falando da palavra de Deus. Quando ele diz, e partindo ela anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Não creram por quê? Porque levavam a vida dissoluta, de qualquer jeito, como dá, né? Não, sem preocupações. E indo esses anunciaram os outros, mas nem ainda esses creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Então Jesus falou para eles, onde é que está a crença de vocês? Por que vocês não acreditaram no que eu falei? Por que vocês não acreditaram no que eu vinha dizendo, no que eu vinha falando? Então ele lança em rosto, quer dizer, falou na cara deles, da incredulidade deles, por eles não terem acreditado que ele tinha já ressuscitado.
E o importante é que se acha inúmeras provas na Bíblia da ressurreição de Cristo. Porque ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E esse evangelho é um evangelho que precisa ter um curso livre, também escrito por o apóstolo Paulo nas cartas. Esse evangelho precisa ter um curso livre, mas que ele precisa ter a atenção por parte daqueles que ouvem, para que o Espírito Santo faça com que esse evangelho entre na mente e no coração das pessoas. Não adianta só entrar pelos ouvidos. Se entrar pelo ouvido, não vai resolver nada, porque você ouve muitas coisas durante o dia. Inclusive Deus te deu 2 ouvidos para você ouvir. Se você tirasse proveito de um para ouvir a palavra de Deus e deixar que ela faça esse giro, que ela entre na mente, primeiro ela vai para a mente, porque lá da mente dela vai para o coração, você começa a sentir aquele amor em Cristo Jesus. Quando você começa a entender a palavra de Deus e não começa a duvidar da palavra de Deus. Então veja a incredulidade daqueles que estavam ali junto de Jesus, aqueles que conviveram com Jesus e que não acreditaram quando a mulher falou que ele tinha ressuscitado. Depois, quando os 2 falaram que ele tinha ressuscitado, depois apareceu aos 11. Então ali seguiu uma sucessiva incredulidade. Mas Jesus fez questão de permanecer ainda por mais 40 dias para que fosse testemunhado pelos homens. Então nós vamos ver que lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma dimensão exata dos testemunhos que aconteceram após a ressurreição de Cristo. Ele diz: porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, confirmando aquilo que eu vinha falando antes, né? E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte naquele período, 60 e poucos anos, 70 anos depois de Cristo, quando foi escrito aqui, esse evangelho. Então ele disse, ele estava testemunhando ali que parte daqueles 500, muitos deles ainda estavam vivendo, que testemunharam a ressurreição de Cristo, testemunharam Cristo vivo, que ele tinha ressuscitado. Vou repetir, ele disse: porque primeiramente vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem na maior parte, mas alguns já dormem também, diz ele. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, diz o apóstolo Paulo. Então ali confirmando que Jesus ressuscitou. Então não era uma pessoa que viu, não foi 2 pessoas que viram. Uma multidão, por mais de 500 pessoas foi visto que Jesus tinha ressuscitado. E aí posteriormente ele ascendeu ao céu. E tem pessoas que pensam que mais gente ascendeu ao céu. Não, nós só sabemos que tem a história de Enoque e de Elias, que nós não sabemos o que aconteceu, mas nem nisso a Escritura nos confirma o paradeiro deles. Então são 2 personagens que nós temos dúvida, Enoque e Elias. Eles foram, desapareceram simplesmente, crê-se que eles também ascenderam ao céu. Mas a Bíblia jamais menciona ou nos diz que nós devemos nos referir a eles ou nos reverenciar a eles. A Bíblia só nos manda reverenciar a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, confirmando Jesus, ele disse assim para eles: olha, em outras palavras,
Mas vocês viveram junto comigo, vocês andaram junto comigo, vocês duvidaram da ressurreição, tudo que eu vinha falando, vocês duvidaram. Assim é o povo de hoje. O povo de hoje duvida do Evangelho do Senhor Jesus. O povo tanto duvida que o povo foge da pregação da palavra. E ainda, principalmente, quando se prega a verdade. Agora, se nós pregássemos o milagre, se nós pregássemos aquilo que o povo mais quer ouvir, que é a prosperidade, nós teríamos muitos e muitos ouvintes ligados, nós teríamos gente acessando, nós teríamos gente assistindo, né? Porque quando você prega sobre a prosperidade, isso encanta, né? Isso é maravilhoso. Mas quando você prega a salvação, quando você prega aquilo que é necessário, então parece que a palavra se torna pesada ou se entra com a incredulidade. Não vou acreditar naquele, o que aquele pastor lá está falando, que ele está pregando. Então vá para a Bíblia, vá para a palavra de Deus e você vai começar a entender. Então ele disse para aqueles que ali tinham, né, meio que duvidado, viram, né, não tinham crido, mas daí depois certamente se arrependeram, porque viram, um deles foi Tomé, né, disse, se eu não enxergar, se eu não botar a mão nas tuas mãos, nas mãos dele, onde é que ele foi pregado, ou no lado onde ele foi perfurado, então eu não vou crer. Então Jesus disse, Tomé, bendito aqueles que creram sem ver, né? Mas, enfim, Tomé deve ter pedido perdão e deve ter sido perdoado por Jesus, por ter aquela incredulidade também. E quantos Tomés nós temos hoje na vida que não creem naquilo que a palavra nos ensina. Mas eu quero falar sobre o mandado de Jesus. Vou ser bem sucinto, porque já é 9 horas e 8 minutos. Eu quero ser sucinto, então ele disse, e disse-lhes, aqui vem um mandamento, aqui vem uma ordenança, a qual está sendo ignorado pela igreja do Senhor Jesus. Uma ordenança é mesmo que um mandamento é mesmo que uma ordenança. Ele disse, ide, ele não disse, se dá, vocês vão, não. Ide, por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Por que ele não disse para todos os filhos de Deus? Ele disse para todas as criaturas, para converter as criaturas para serem filhos de Deus. Quando você tem um versículo desse que você já começa a discernir entre o entendimento carnal e o espiritual, você já tem um avanço na sua vida espiritual, porque ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda o quê? Criatura. Às vezes é triste para aqueles que se acham filhos de Deus e que estão distanciados e que não estão seguindo as regras, não estão obedecendo, porque ainda é criatura de Deus. Então há uma diferença muito grande entre uma criatura de Deus e um filho de Deus. Então ele disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. É lógico que ele não mandou pregar para os animais, não, criatura. Aquela criatura é imagem e semelhança de Deus, o humano. E aí ele segue no 16, dizendo, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E veja que diz quem crer, o crer vem antes do batizado. Ele não disse aqui, quem for batizado e crer será salvo, podia ter sido escrito assim, nós não podemos perverter a palavra de Deus. Nós não podemos mudar a palavra de Deus. Então, se ele disse primeiro crer, é primeiro crer. Então, ele diz quem crer e for batizado, este será salvo. Mas quem não crer será condenado. Por quê? Está dizendo que quem não crer será condenado. Por quê? Porque ele não fez a primeira etapa. Você pode dividir o versículo 16 em parte A e B. Divida esse versículo em parte A e parte B. Então, sem a parte A, ele não é um versículo completo. Sem a parte B, ele também deixa de ser um versículo completo. Ele só é um versículo completo quando nós pegamos as duas partes. Então, ele diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tá? Isto não é ainda uma determinação de um todo.
Porque aqui ele está falando de um começo, de uma ordenança. Ele disse: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vamos voltar um pouquinho e vamos ver de novo, porque o que eu acabei de ler são palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. Essa não é uma palavra do apóstolo nem do discípulo, essa é do próprio Senhor Jesus. Então ele disse-lhes, para quem? Para aqueles que ficaram antes dele ascender ao céu. Ele disse: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha, você prega para toda criatura, porque dessas criaturas eu quero todos, mas certamente nem todos virão, porque eles têm um livre-arbítrio. Então muitos querem e outros não querem. Então alguns vão ficar criaturas de Deus, muitos não vão querer ser filhos de Deus. E para se tornar um filho de Deus, tem a sequência desse versículo. E daí no versículo 16, ele diz: então, para todas as criaturas, pregar o evangelho para todas as criaturas. Porque se a criatura ouvir o evangelho, aceitar o evangelho, se essa semente realmente, como eu já falei, se ela cair em solo fértil, se ela germinar, se ela crescer, se ela frutificar, você vai se tornar o quê? Um filho de Deus. Porque ali, João também escreveu. Eis a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Então, não tem meio termo, não tem muro. Nós temos, ou nós estamos de um lado, ou nós estamos do outro lado. Nós não podemos querer ficar em cima do muro. Isso não existe. Com Deus não existe isso. E nem na nossa vida cotidiana existe isso. Eu sempre digo isso. Não adianta você ficar: eu não sei, eu estou na dúvida. Não, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você tem que ter uma ideologia tua própria. Você tem que ter algo em ti que tu tem que ter uma decisão na tua vida. Na vida espiritual não é diferente. Então, quando ele disse ir pregar a toda criatura, ele disse: quem crer e for batizado. Para isso tem que crer. E tanto é que essas denominações que não batizam de adultos e batizam crianças, eles mesmos acreditam nisso. E eu vou te provar como eles acreditam nessa palavra. Eles acreditam nessa palavra e tentam consertar de uma forma que não é bíblica, que não está na palavra de Deus. Eles tanto creem nessa palavra de Deus, nesse versículo, que diz aqui: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, que eles inventaram, criaram um batismo posterior, vamos dizer assim. Então, mas com outros nomes, vamos dizer assim. Passaram lá para uma primeira comunhão, uma crisma, sei lá, qualquer coisa. Isso é antibíblico. Antibíblico, porque não está na palavra de Deus. Então eles acreditam nisso, eles sabem, porque senão eles não iam querer fazer a comunhão. Eles sabem que a pessoa tem que crer para se transformar, para passar a ser um filho de Deus. A pessoa precisa passar por uma regeneração, como está escrito no livro de Santo Agostinho, que eu já disse, já ditei várias vezes para as pessoas. Consulte Santo Agostinho, quem sabe não acredita no que nós estamos falando. Lá tem um cara lá, né, eu acho que uma pessoa que ele jamais aceitaria ser chamado de Santo Agostinho de Hipona, né? Mas era um homem conhecedor da palavra de Deus. E ele disse: mesmo num casamento de filhos de Deus, a criatura que nasce, ela não é um filho de Deus, ela é uma criatura. Ela é uma criatura que posteriormente, quando ela passa a ter conhecimento, ela passa a ser um filho de Deus quando ela se regenerar. E aqui então ele deixa bem claro, não há dúvida. Se você, como eu já disse, se você lê com teus olhos carnais, com tua mente carnal, você não vai compreender, não vai entender. Mas quando você puxa o espiritual, quando você pede a orientação do Espírito Santo de Deus, você vai entender. Então, quem crer, primeiro você precisa crer, para daí ser batizado, esse será salvo. Mas quem não crer, que não faz isso, já está dizendo aqui, quem não crer, quem não aceita isso, será condenado. É difícil de entender? Não, é muito fácil. A palavra de Deus é tão fácil de entender, mas ela precisa
é você ter aquele momento em que você realmente faz aquela meditação e pedindo sempre a orientação do Espírito Santo de Deus. Caso contrário, você não vai entender. E aí ele disse que esses que aceitam isso, estes sinais, seguirão os que crerem. E aí ele diz, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ah, pastor, mas por que às vezes ora e eu não sou curado? Eu vou te responder, é simples, é simples. É porque às vezes somente a fé do pastor não vai fazer a obra. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E às vezes você vai orar com uma pessoa, que essa pessoa, antes de vir falar contigo, para te pedir uma oração, essas pessoas já procuraram outras fontes. Eles já procuraram um pai de santo, procuraram uma benzedeira, procuraram uma cartomante, eles procuraram outras fontes porque depois, se acontecer a cura, acontecer o milagre, de quem é? De quem partiu essa cura? A quem nós vamos atribuir essa graça? Ah, eu não sei, mas eu pedi para o pastor orar, mas eu também fui lá na cartomante. Pedi para o pastor orar, mas também fui lá no Pai de Santo. Eu pedi para o pastor orar, mas eu fui lá na benzedeira, porque meu pai e minha mãe também iam, meu avô também ia. E aí Deus não divide sua glória. Agora, quando você determinar, não, eu busco em Deus, eu busco em Jesus, porque Ele disse que Ele curaria os enfermos, e não aceito nada disso, eu não aceito essas outras fontes aí eu duvido que Deus não faça a obra. Ele vai fazer a obra sim, Ele pode ter certeza disso. Então, muitas vezes, os milagres, as curas, as bênçãos, elas não acontecem, é justamente por isso, porque depois vai ser atribuído a quem? Aquele milagre, ou aquela cura. Deus não divide a sua glória com ninguém. A palavra nos diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes. É somente Deus. É somente Jesus e o Espírito Santo, que os três são um. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. É nesses que nós devemos confiar. E enquanto nós estivermos buscando em outros endereços, e muitos até trocam Jesus pela ciência. Não que a ciência não tenha parte no mundo em que nós vivemos, ela tem parte sim. Mas você trocar Jesus pela ciência, aí cuidado. Você vai responder por isso. E você vai pagar por isso. Aí, seguindo o 19, ele diz, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Quem? Jesus. Mais alguém subiu ao céu? Mais alguém foi para lá? Mais alguém ressuscitou? A resposta é não. Volto a frisar. Existe caso de Elias e de Enoque, que nós não subimos. Mas não diz que eles foram para o céu, que eles estão lá. Não. Então, se todos os outros personagens que te falam aí, esquece. Estão dormindo no Senhor. Só vão ressuscitar o dia que Jesus voltar para buscar essa igreja, ressuscitar os mortos. Aí eles vão ressuscitar. Mas o único que ressuscitou e ascendeu ao céu, de quem nós temos informações, é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Não há um outro que subiu ao céu. Não há um outro que ascendeu ao céu. Não há um outro que ressuscitou. Ele é a primícia da ressurreição, diz a Bíblia. E eles tendo partido, então os discípulos aqui, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Com os sinais que se seguiram. Então, quando acontece as curas, as bênçãos, é porque a fé, às vezes ela anda junto. Porque a palavra nos diz, onde 2 ou 3 concordarem, aqui na terra, será concordado no céu. Mas
O concordar não quer dizer eu acredito, mas também acredito no outro. Não, aí você já está dividido, você já está no muro, e o muro pertence a Satanás, ele não pertence a Deus. Você tem que tomar um lado, escolha o lado de Cristo, para que você seja abençoado, para que você seja próspero e abençoado. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz, que o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém? Até domingo, 19h30, outra live. E se você não puder assistir no domingo, assista durante a semana, lá no YouTube, Pastor Ivo Link, ou quarta-feira, neste mesmo horário. Também aqui quero mandar aí um abraço, tá vendo aqui, parece, Carla Santos também está nos assistindo. Deus abençoe, né? Arnildo Duarte, que eu já falei, acho que a missionária mencionou a grande maioria, aqui, Nelson Rodrigues, né, o nosso massagista. Um abraço a todos.